Sim, ó Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Estamos reunidos aqui por causa do teu amor. Com cordas de misericórdia fomos atraídos, ó Pai, a estarmos aqui rendendo graça, louvor e adoração ao Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo, ó Pai, o teu senhorio nas nossas vidas. Queremos dizer, ó Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos expor à tua palavra, de nos expor, ó Pai, à unção coletiva desse ajuntamento santo que te louva, que engrandece e que exalta o teu nome. Pai, obrigado, Senhor, por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, se movendo com liberdade neste ambiente, neste lugar. Querido Espírito Santo, você é aquele que conhece, sonda e esquadrinha cada coração. Você é o fiel intérprete de cada vida e da necessidade, como o Senhor também é o provedor, ó Pai, o supridor de todas as coisas. Nós cremos, ó Pai, que para ti nada é impossível. Os impossíveis aos homens é possível a ti. E nós cremos e confiamos que nós não sairemos daqui da mesma forma. Você é livre. Usa a boca do pregador, a vida do mensageiro. Que a tua palavra flua com poder e autoridade. Que ela cumpra o propósito para o qual ela será liberada nesta manhã sobre a nossa vida. Reconhecemos que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tua é a glória, tua é a honra. Você pode declarar: tua é a glória, tua é a honra. Senhor é digno de tudo, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. E tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. O diabo, ele tentou de tudo e tem tentado de tudo para te tirar a alegria, para te tirar a paz, para te tirar o teu desejo de buscar, de adorar ao Senhor. Ele tem feito de tudo, mas eu quero te dizer que maior é o Senhor, e Ele começou uma boa obra na minha e na tua vida, e Ele é fiel para aperfeiçoar aquilo que o céu começou. O inferno não vai parar, não vai te paralisar.
grandes coisas o Senhor já tem feito e coisas maiores Ele vai fazer. Ei! Glória, aleluia, meu Deus. Se deixar para continuar com louvor aqui, a gente vai até. Que unção, amados, que unção. Eu, ouvindo os vídeos aqui do Mateus Aguilar, ele falou uma frase que ficou impregnada no meu espírito. A expectativa que você gera determina a medida que você vai receber do que o Senhor tem para fazer. Então que a tua expectativa esteja firme no Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado, amados. Vocês são bênção demais. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou o irmão da tua direita, da tua esquerda, já declarou para ele uma palavra de bênção, aleluia. Como diz o pastor Aurélio, o culto de hoje só vai perder para o de quinta, amém? Porque hoje o Senhor está pronto, como foi muito bem ministrado aqui, que a mesa já está posta, amém? Já está preparada. E eu quero honrar também a vida dos nossos pastores, pastor Francisco e Tereza, pela confiança de poder estar aqui nesta manhã, compartilhando algo da parte de Deus. E nós estamos aí, né, debaixo da unção que opera sobre a vida deste casal, né, dentro daquilo que Deus compartilhou com eles para os domingos, né? E hoje estamos no último domingo do mês de julho. E o tema é o poder de Deus. Aleluia. Eu acho que você não estava pronto para falar isso, né? Vou te dar mais uma oportunidade. O poder de Deus. Depois que eu fiquei sabendo que eu estaria ministrando, mas já de um tempo a gente fica meditando, buscando, que nós não meditamos para pregar, meditamos para nos manter firmes, amém? Né? E o Senhor já já tinha tratado algumas coisas no meu coração, e eu creio que nesta manhã, amado, assim como eu vejo aqui, né, pastor Antônio, Bruno, pastor Robert, os músicos que usam instrumentos de corda, né? Eles, constantemente, eles têm que afinar o seu instrumento. Tem um instrumento específico, que eu não vou me arriscar a falar o nome, que eu não sei, mas eu sei que eles usam um aparelho para afinar e ficar tudo, sair o som harmônico, bonito. É assim ou não é? Aí, Leia, qualquer coisa eu posso... Equipe de música. Da mesma forma, amados, nós precisamos também constantemente de sermos afinados pelo Espírito Santo, para nós permanecermos no plano perfeito de Deus para a nossa vida. E nesta manhã, o Espírito Santo, através da palavra, ele vai nos afinar.
E vai sair da minha e da tua vida o perfeito louvor ao nosso Deus. Porque esse é o propósito da nossa vida. É o louvor da glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 12, diz que a nossa vida é para o louvor do nosso Deus. Em Eclesiastes 12, 13, diz que o fim de tudo que nós temos ouvido é temer ao Senhor. É obedecer, e temer não é ter medo, temer é ter respeito por aquilo que Deus ele nos instrui através da palavra. Aquilo que o Senhor ele nos ensina através da sua palavra, porque o próprio salmista, ele tem a inspiração, e debaixo da inspiração, ele deixa registrado para nós, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra. E também no Salmo 36, no versículo de número 9, ele vai declarar: em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aleluia. No Salmo 34, versículo 5, diz que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. Quando nós olhamos para a palavra, para aquilo que Deus ele nos diz, nos instrui, nos revela para a nossa vida como direção, nós estamos, amado, sendo iluminados. Porque não é conhecer simplesmente o que está escrito, mas ter esse conhecimento revelado. E não só como uma informação, mas como revelação do propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos capítulo 1. Está lá no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, é aí. Tem até musiquinha da Bíblia, irmão. Sabe, um dos jogos que eu gosto, amado, de aplicativo no meu celular, é quiz bíblico. Eu fico lá brincando, passa um tempo e quem diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus, Moisés, Zacarias, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. A gente tem que estimular cada vez mais, estar afiando as ferramentas. E essa palavra tem que estar viva e queimando no nosso coração. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Quem está falando isso aqui? Paulo, exatamente. Paulo ele está dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que que ele não se envergonhava? Porque ele teve a revelação do que é o evangelho. E hoje nós vamos aprender sobre o poder do evangelho. E ele complementa aqui dizendo: pois é o poder de Deus. O poder de Deus com qual finalidade, com qual propósito? Para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo ele tinha orgulho do evangelho. Sabe por quê? O evangelho, amado, ele significa boas novas. E não é boas novas de qualquer um, de qualquer homem,
ou de qualquer líder que já existiu. Mas está falando que o evangelho de Cristo, o evangelho do ungido, o evangelho daquele que veio enviado por Deus a esta terra por amor a cada um de nós. Porque lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim: o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E a palavra salvação aqui vem do grego, não sou doutor do grego, mas a gente estuda, amém? Soteria, que significa livramento, preservação, libertação, segurança, proteção. Tudo isso está envolvido nesse evangelho. Por isso que eu e você temos que amar esse evangelho, porque ele é o poder de Deus para livramento, para libertação, para proteção, para preservação, para a segurança da minha e da tua vida. Aleluia! E nesse evangelho, no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E esse poder, ele está disponível para todos. Esse poder do evangelho está disponível. E para eu começar a usufruir do poder deste evangelho, eu preciso, primeiramente, ouvir o evangelho, ouvir a palavra. E quando eu abraço essa verdade, quando o homem e a mulher, ele ouve a palavra, e ele reconhece que ele precisa de um Salvador, que ele precisa, que ele por si mesmo, ele não pode, ele não vai muito longe, que ele na força do seu braço, a força do seu braço é limitado, mas quando apresenta-se o evangelho, e a mão estendida de Deus através do evangelho, e eu e você passamos a crer, a colocar nossa confiança, reconhecendo que ele é Senhor da nossa vida, que ele morreu pelos nossos pecados, e quando você toma a decisão, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, aquele que morreu pelos meus pecados, que me libertou do império das trevas e que ressuscitou ao terceiro dia e que em breve virá para me buscar. O poder de Deus, ele se manifesta na tua vida e faz algo muito poderoso. Algo que religião alguma poderia fazer. Algo que dinheiro não poderia fazer. Algo que seus cursos, formações não poderia fazer. Que ele muda a natureza caída, a natureza de pecado, a natureza que estava cheio de carrapicho, cheio de depressão, cheio de desobediência, de ira. Ele tira essa natureza e te coloca a natureza de Deus dentro de você. O que é colocar a natureza de Deus dentro de alguém? É o maior milagre que pode acontecer, é o novo nascimento na vida de uma pessoa, onde a sua natureza é mudada, a natureza de pecado é arrancada, é extirpada da tua vida, e você recebe a natureza de Deus. E o que é a natureza de Deus? É a vida de Deus. A vida de Deus agora habita dentro de você. Você se tornou uma nova criação. Mas o processo do novo nascimento,
ele também inclui algo muito importante e que tem sido esquecido, que é o arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, no versículo 8, quero que você abra comigo. Estão comigo? Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo de número 8, contextualizando aqui, está João Batista, a voz do que clama no deserto, e ele está ali cumprindo o teu ministério, e muita gente está vindo de várias regiões de Jerusalém, da Judéia, estão indo para ouvir o que João Batista está ensinando, o que ele está pregando, o que ele está proclamando. No versículo 2, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Diga assim, frutos dignos de arrependimento. Eita glória! E o que é arrependimento? Arrependimento vem de uma palavra grega metanoia, uma mudança de mente, uma mudança radical. O arrependimento é o ingrediente necessário para o novo nascimento e para o sucesso na vida de Deus, para você ter o poder de Deus operando de forma limpa, de forma eficaz, é necessário o arrependimento. E quando que nós percebemos que uma pessoa ela se arrependeu da vida errada, agora ela começa a manifestar ações diferentes daquele comportamento antigo. O evangelho de poder, ele só é poder na vida de alguém quando há mudança na vida dela, quando há mudança de atitude, a mudança de posicionamento, a mudança de comportamento. Jesus ele disse que pelo fruto você conhece a árvore. Então aqui João Batista está dizendo: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, ali cumpriu-se a promessa do dia de Pentecoste, e Pedro se levanta na ousadia, revestido de poder, de autoridade, de ousadia, e começa a ministrar a vida daquelas pessoas. E ali cerca de 3.000 pessoas foram batizadas numa única ministração. Mas só que Pedro não enfeitou o evangelho não para eles se converter. E aqui, amado, nós não vamos enfeitar o evangelho. O nosso compromisso é pregar a palavra como ela é. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, abra comigo, eu quero que você leia esses textos maravilhosos. Eu creio que depois dessa ministração você vai me amar mais ainda. Aleluia. Versículo 37 diz assim: ouvindo eles isto, ali aqueles povos, né, os religiosos estavam ali, os homens que estavam ouvindo Pedro ministrar, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito.
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, amados, a pergunta deles era: o que nós devemos fazer para que nós possamos ser salvos, para ter essa vida em nós, para ter essa natureza em nós? Porque conforme Pedro estava pregando, ali o Espírito Santo começou a fazer o ministério dele, porque o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E eles começaram ali a sentir aquele arrependimento, começaram a se entristecer, e eles perceberam que eles precisavam de fazer alguma coisa, que não bastava pertencer à circuncisão, não bastava pertencer ao povo judeu, ter a aliança de Abraão, mas algo a mais eles precisavam desta água, eles precisavam de beber da água da vida, porque faltava algo dentro deles. E ali Pedro falou para ele: arrependa-se, mude de mente, mude de atitude, comportamento, e você vai receber o dom do Espírito Santo. O que é o dom? É um presente, é o presente de Deus. É o presente de Deus para a nossa vida. Porque Deus, amado, Ele não tem prazer na morte de ninguém. A vontade de Deus é que todos os homens ouçam a palavra e se convertam pelo conhecimento da verdade. Aonde está escrito isso, pastor? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que ainda que muitos tenham a promessa por tardia, ele não está sendo tardio, mas ele está sendo longânimo para conosco, porque ele não quer que ninguém se perca. Mas o livre-arbítrio, Deus, ele não interfere. O poder da decisão é meu, é seu. Aleluia. Paulo, ele disse lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha a consciência que Paulo ele tinha do poder que o evangelho carrega. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Não é na sabedoria natural, não é na tua mente natural. Paulo ele vai dizer no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, versículo 14, que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então ele diz aqui que na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus, mas aprouve a Deus salvar os crentes. Diga, crente é aquele que crê. Olha que revelação profunda, irmão. Aleluia. Salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, pregamos o ungido, o Messias, o enviado de Deus, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Cristo é o poder. Cristo é a sabedoria de Deus. Para você viver tudo que Deus ele tem para a tua vida, é através de Cristo. É você estando nele, é por ele, em quem, pelo qual, é nele que nós somos mais do que vencedores, mais do que abençoados, mais do que vitoriosos. É nele que nós somos curados, é nele que nós somos sarados. É nele que nós somos ungidos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz que quando nós nos rendemos ao Senhor, nós somos batizados no corpo de Cristo. Nós somos batizados. O que é batismo? É imersão. Você foi mergulhado na unção. Você foi mergulhado em Cristo. Você e Ele é um só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, amado, nós recebemos a capacidade para gerar fruto digno de arrependimento. A capacidade para haver mudança veio e está dentro de você. Precisa ser ativado esse poder de transformação. Porque às vezes quando se fala de poder, a gente já pensa, né? O paralítico andando, o cego enxergando, é manifestações do poder de Deus, amém? Mas só que quando Jesus ele diz, amado, lá em João 14, 12, João capítulo 14, versículo 12, ele diz que todo aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez, e as fará maiores. Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E no versículo 9 ele diz, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E o que é a graça? É o favor imerecido. Favor imerecido enquanto você ainda não era um filho de Deus. Porque depois que você foi mergulhado em Cristo, a graça agora é a habilidade de Deus em você para manifestar frutos, situações que no natural era impossível para você fazer. Vou repetir novamente para você ir digerindo. A graça de Deus agora na nossa vida, ela é a capacidade, a habilidade de Deus para você gerar resultados que na tua força natural você não consegue. A graça, ela não é liberdade para você ficar do mesmo jeito quando você era do mundo. A graça, ela não é uma carta para você andar em pecado, em desobediência. A graça é a capacidade para você ser santo como Ele é santo. Aleluia! A graça de Deus, amado, é para você ser santo, como Ele é santo. Aonde está isso, pastor? É da tua cabeça? Não, é da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede santo, porque eu sou santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30.
que Deus fez em Cristo por nós, para nós, diga para mim. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se eu sou um espírito com Ele, eu não vou andar mentindo, eu não vou andar falando mentiras, eu não vou andar enganando ninguém, eu não vou andar em prostituição, eu não vou andar na religiosidade, eu não vou andar nas mãos de agiota, eu não vou andar pedindo emprestado e não pagando. Está ficando bom. O evangelho, amado, ele não vai te deixar do mesmo jeito. O evangelho, ele vai trazer transformação. Se você, qualquer coisinha, você já se irritava, explodia. Tem pessoa que ela não tinha nem pavio, era sensor, né? É outro nível. Passou perto, bum! Aí você, em Cristo, amado, sabe o que acontece? O Espírito Santo, que agora você tem a natureza de Deus. Você tem a vida de Deus. E aí o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. E aí você começa a manifestar o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Coisas que você não conseguia vencer, você começa a prevalecer. Porque Paulo, ele vai dizer para nós, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, por meio de Cristo, por meio da unção, por meio do ungido, por meio da palavra. Não é algumas vezes, é sempre. Sempre nos conduz em vitória. Por isso, amado, que quando alguém encontrar com você, a pessoa fala, como é que está? Você é da fé, você não vive pelo que vê, nem pelo que sente. Você vive pelo que crê. Estou melhorando a cada dia. Estou melhorando a cada dia. Por quê? Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não é mais e menos, é mais e mais. Amém? Aleluia. Mas nós vemos, amados, que Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai elogiar aquela igreja, porque era uma igreja que não faltava nenhum dom. Os 12 dons em manifestação naquela igreja. Quinta-feira, deste lado tem poder, né? Era a igreja de Corinto, irmão. É só... Eita, o aviãozinho, né? Facão. Eita glória. Era a igreja de Coríntio, dons de cura, dom de maravilhas, dom da fé, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas, dom da profecia. Mas só que chega no capítulo 3, irmãos,
Ele fala, olha, eu queria ter com vocês a homens espirituais, mas vocês ainda são carnais. Glória a Deus aqui, quem dá mais? Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Paulo diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. E ele vai falar o motivo por que não podia. No versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, divisão, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas, na verdade, ninguém é de ninguém, nós somos de Jesus. Nós somos de Cristo, irmão. Amém? Então, aonde há contenda, isso aqui serve para nós, né, o raio-x, o espelho do Espírito. Eu estou andando em divisão, estou andando em contenda, estou andando em inveja, gritaria, ira, glutonaria. Eu estou andando na carne. As obras da carne. E Paulo, ele diz em Romanos 8, versículo 5, que na carne ninguém pode agradar a Deus, que a carne é inimiga de Deus. Mas nós, amados, temos a mente de Cristo. Mas nós precisamos desenvolver os atributos, as qualidades da mente de Cristo. E aonde que eu vou conseguir isso? Alguém que quer ficar com o corpo malhado assim que nem o meu. Tem que ir para onde, amado? Academia. Levantamento de garfo, ó. Lasanha, macarronada. A pessoa que quer ficar com o corpo malhado vai na academia. Não vai numa oficina mecânica. Né? A pessoa, amado, que ela quer, de fato e de verdade, viver a mentalidade do Espírito para o qual ela foi chamada para viver, desenvolver, ela precisa estar na igreja. Ela precisa estar no corpo, local. Ela precisa estar congregando. Ela precisa estar ativa em algo na casa do Senhor. Eu costumo dizer, amado, eu não cheguei na igreja lá com meus 16 anos, tinha cabelo ainda, irmão. E tinha menos barriga. Tinha bastante orelha, parecia duas havaianas penduradas. Eu não cheguei lá na igreja, amado, e o pastor olhou para mim e viu lá aquele jovem com aquele topete lindo. Era eu, irmão. Eu posso falar que eu estou com o microfone na mão, irmão. Pode perguntar para minha esposa que ela vai concordar. A minha mãe também, minha mãe está ali, ó, do lado da Amanda. Minha mamãe ali, ó. Pode perguntar para ela. O pastor não pegou a Bíblia e falou, olha, vamos entregar a Bíblia para esse jovem aí, porque ele é quem vai pregar. Meu irmão não sabia nem onde ficava Gênesis. Eu não sabia se falasse filemon, filé mignon é de comer. Eu não sabia, amado. Eu não sabia. Mas eu fiz algo. Eu comecei a cultuar. Eu comecei a... Está falando isso? Deixa eu ver aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, aleluia. Aí comecei a ler a Bíblia. Puxa, aquelas verdades foram entrando no meu coração. Porque às vezes a pessoa acha, né, que vai cair que nem um fruto maduro na cabeça dela. Né?
Ou se não, né? Não, pastor, quando você nasceu de novo, foi feito ali um download, fez, recebe aí, meu filho, recebe da palavra, Não, irmão. Assim como alguém vai para a academia, eu tive que me esforçar. Eu tive que me esforçar para ler, para meditar, para guardar, para ficar ali repetindo a palavra. Eu lembro o primeiro versículo que eu gravei foi João 3,16. Eu ficava lá, Deus amou o mundo, aí eu abri o olho, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Vamos avançar. De tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, quase falo em línguas. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tinha vez que eu trocava tudo, mas eu não desisti. Eu continuei. Porque, amado, eu não sou melhor do que nenhum aqui. A mesma unção que opera na minha vida está na tua vida desde quando você nasceu de novo. Mas nós recebemos uma medida da fé quando nós nascemos de novo. Aonde está escrito isso? Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele repartiu uma mesma medida, não foi uns a mais. Não, o ministério quíntuplo vai receber uma dosagem a mais. Eu vou dar uma dosagem a mais para o profeta, para o apóstolo, para o mestre, para o evangelista e para o pastor. Agora os outros é um contra-gota, bem pouquinho. Não, é a mesma medida de fé. Diante dos olhos de Deus, amado, quem está aqui em cima não é mais importante do que o irmão que está ali na porta. Não é mais importante que as professoras, os professores no DI. Não é mais importante do que aquele que, de repente, lava o banheiro sem nem ver. Tem um grupo de intercessão aqui na igreja. Mas o fato de eu estar aqui, dos músicos estarem aqui, os ministros estarem aqui, ministrando para vocês, não significa que é mais importante, não. Porque se alguém entrar por esse caminho, amado, tá? Bem, fora. Amém? O que muda, então, é a responsabilidade. Mas nós somos um corpo. Nós temos sobrancelha. Não vou falar cabelo, que já, né? Passei o shampoo caiu daqui e foi parar aqui, ó. Nós, amados, precisamos entender que nós somos um corpo. E eu não posso falar que eu não preciso dos meus cílios. Você nem percebe ele, mas se faltar ele, amado, o seu olho começa a ressecar e começa a trazer danos para a tua visão. Veja que é algo pequeno e quase nós não notamos a sua importância, mas se faltar você vai ver que vai começar a trazer dano. Assim é no corpo de Cristo. Não importa quem você é no corpo de Cristo, você é importante. Não é mais poderoso quem está aqui em cima. O mesmo poder de Deus que ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, é o mesmo poder que opera na vida de todo aquele que nele crê. Tem alguém que crê aqui? Esse poder está em você. Esse poder para pregar o evangelho, para que através da tua vida pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam restauradas. Porque o galardoador daqueles que o buscam é o próprio Deus. A recompensa não vai vir de homens, a recompensa vem de Deus. Amém? O Senhor pode até colocar pessoas que de vez em quando dão um mimo para você, mas o propósito original não é esse.
O propósito original é cumprir a carreira para a qual nós fomos chamados, para cumprir como igreja de Cristo. Eu quero chamar a equipe de música. Há poder em abundância. Lá em Colossenses 3:5 diz que nós devemos mortificar os feitos da carne, os membros da carne: prostituição, mentira, ira, contenda, é obra da carne. E quem vai mortificar? Diga, sou eu. Não é para apontar para mim não, é você. É você, irmão, amém? A responsabilidade é de cada um de nós. E quando que essa manhã foi uma manhã de santificação. O Senhor começou a nos afinar, irmão. Aleluia. Porque Jesus, ele disse lá em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela nos limpa. Se coloque em pé. Aleluia. Eu quero te dizer que esta é uma manhã de cura. Mas não é uma manhã somente de cura física, mas o Senhor, ele está curando muitas almas. Muitas pessoas estão sendo curadas nas suas emoções. Não sei qual é o limite que o inimigo ele quis colocar para você. Qual é a mentira que ele tem dito que você não vai chegar lá? Qual é o roubo que o diabo está trazendo sobre a tua vida? Te trazendo preocupação do dia de amanhã. O Senhor, ele diz em Provérbios 27, no versículo 1, ali ele fala, não presumais do dia do amanhã. Em Mateus 6, ele fala para nós não andar ansiosos com o dia da manhã. Mas no versículo 33 ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. E eu quero te dizer que o teu futuro, o meu futuro, ele não é novidade diante de Deus, porque ele já foi lá. Pode ser novidade para você quando você chegar lá, mas para ele não, porque Deus, ele é eterno, e ele já foi lá no meio do teu futuro, e ele está dizendo para você agora no presente, meu filho, minha filha, continue caminhando, continue confiando, porque está tudo bem, o teu futuro está tudo bem. Eu te guardo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te protejo. Eu sou Jeová Jireh, eu sou o teu provedor, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que provê na tua vida, eu sou a força da tua vida, eu sou a força da tua vida, eu sou a força da tua vida. O Senhor, ele é a tua força, ele é a tua salvação, ele é o teu escudo, ele é o teu galardão. Rondo rosso torobono rema mandara sechere mama baba reso romondo rema mandara sechere baba. Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não experimentou deste poder, já ouviu falar do poder, mas ainda esse poder não se manifestou por causa que você ainda não tomou essa decisão de confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui nesta manhã nessa condição, eu quero te dar essa oportunidade. Pastor, eu ainda não confessei, mas eu quero. Erga a tua mão mais alto que você puder. Aleluia.
Eu quero confessar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pastor, o meu caso não é esse. O meu caso é que eu já confessei, mas eu me afastei. Eu fiz como filho pródigo, mas hoje eu quero voltar. Eu quero me reconciliar, porque o Pai não está bravo com você. Nada mudou o amor que Deus ele tem por você. Mas você precisa tomar uma decisão. Essa decisão ninguém pode tomar por você, é você que tem que tomar. Você sabe aonde o sapato está apertando. E o Senhor quer tirar essa pedra que está apertando o teu sapato. Está te incomodando. Está te deixando numa situação desconfortável. E Ele quer trazer refrigério para a tua vida. Pastor, eu estou nessa condição, eu quero me reconciliar com o Senhor. Erga a tua mão mais alto que você puder. Não é hora de você ter vergonha, é hora de você envergonhar o cão. O diabo, amado, ele tem tentado trazer tristeza para a nossa vida. Eu falava com o pastor Antônio e Osana, numa das oportunidades que eles me dão carona de vez em quando. Eu falei, o diabo ele tenta trazer tristeza, ele vai sair com depressão. Se ele chega com tristeza, ele vai sair com depressão. Aleluia! Ele não vai suportar o poder da tua adoração, do teu louvor. E se de repente você está naquela condição, eu tenho escorregado, porque o pecado na vida do Filho de Deus, ele não é mais algo proposital, não é algo que ele faz consciente, mas é algo que pode acontecer, um acidente. Você planeja? Não, estou vendo aquele poste ali, rapaz, vou engatar a marcha veloz aqui, vou bem nele. É um acidente, isso é propósito, é de propósito. Mas um acidente é algo que você não provocou, você não quis, mas pode acontecer. Mas só que por isso, que Jesus, Ele não é só o teu Senhor, Ele não é só o teu Salvador, Ele não é só aquele que intercede por você, Ele não é só o teu irmão mais velho. Mas deixa eu te dar uma outra notícia do que Ele é também. Ele é o teu advogado. E ali em primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se você sabe, não, eu tenho pisado na bola aqui, porque enquanto eu ministrava, o Espírito Santo foi falando com cada vida aqui. Amém? Então aí no seu lugar você vai pedir perdão ao Senhor. Amém? E eu vou te ajudar nessa oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu oro junto com meus irmãos e irmãs que estão nessa condição, que falharam, que erraram, mas com o coração arrependido, porque a natureza deles não é mais uma natureza de pecado. O pecado já não é o prazer da vida deles, porque o prazer da vida deles agora é te adorar. O prazer da vida deles, ó Pai, é te buscar, estar diante do Senhor. Mas como uma criança que começa a caminhar e às vezes tomba, quem sabe essa pessoa caiu, Senhor, mas ela está aqui e nesse momento ela está pedindo perdão ao Senhor. Abra a tua boca, você que está nessa condição. Perdão pela falha cometida. E eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento e purifica de toda injustiça, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Está feito. Amém? Está feito. Diga, está feito. Pecado confessado é pecado inexistente. Amém? Não traga mais à memória essas coisas que aconteceram. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Glória a Deus. Temos cantina? Não. Hoje não teremos cantina. Eu vou orar.
pela tua vida, já deu ali o nosso horário, amém? E que você tenha uma semana poderosa e gere expectativa para quinta-feira, amém? Convide pessoas, que vai ser o pipoco do trovão, amado. Nós somos do BOP, Batalhão Operacional Pentecostal, cheio do poder de Deus, para envergonhar o cão, amém, amados?